9. O vento, o senhor do destino e a sorte. Na manhã seguinte, Cid se levantou um pouco inquieto. Sentou-se perto da terra que havia preparado e esperou. As horas se passavam e nada acontecia. O dia foi avançando sem nenhuma novidade. Cid disse a si mesmo: Bom, de qualquer maneira, vivi apaixonadamente estes dias no Bosque Encantado. Fiz o que eu acreditei ser o certo e necessário. Realmente era muito difícil escolher o lugar exato onde nasceria o trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte ilimitada. Mas, de repente, o inesperado aconteceu. O vento, senhor do destino e da sorte, aquele que aparentemente se move ao acaso, começou a agitar as folhas das árvores e imediatamente começaram a chover pequenas sementes que pareciam minúsculos grãos de ouro verde. Eram sementes de trevos de 4 folhas. Cada semente era um trevo da sorte em potencial. Não chovia apenas uma, mas uma quantidade incalculável de sementes de trevos de 4 folhas. O verdadeiramente extraordinário, no entanto, é que as sementes não caíram apenas onde Cid estava, mas em todo o Bosque Encantado. Absolutamente em todos os cantos daquele lugar. E não somente no bosque, mas em todo o reino encantado. Chovia sementes de trevos de 4 folhas sobre as cabeças dos cavaleiros que não haviam aceitado o desafio de Merlin. Chovia sobre todos os seres do bosque, sobre o gnomo, sobre a sequoia, sobre a dama do lago, sobre Stone. Chovia sobre Note e sobre Morgana. Aquelas sementes se espalhavam por toda parte. Os moradores do Bosque Encantado e os habitantes do reino não prestavam atenção nelas. Eles sabiam que uma vez por ano, naquela época, chovia essas estranhas sementes verde e ouro, que não serviam para coisa nenhuma. Na verdade, aquele estranho evento anual incomodava a todos, porque era uma chuva bastante pegajosa. Depois de poucos minutos, a chuva de sementes de trevos de 4 folhas parou. À medida que caíam em todos os cantos do bosque, as minúsculas sementes verde-ouro se confundiram com o solo, assim como pequenas gotas d'água em um oceano. Simplesmente foram se perdendo como sementes jogadas no deserto. E assim foram todas desperdiçadas, pois não germinaram. Milhares e milhares de sementes morreram na terra dura, árida e pedregosa daquele bosque sombrio. Todas, exceto algumas que foram parar numa pequena extensão de terra fresca e fértil, que estava livre das pedras e onde havia água abundante, o brilho do sol e o frescor da sombra. Foram essas e somente essas as sementes que se transformaram depois de alguns instantes em trevos de 4 folhas, em centenas de brotos de trevos mágicos, um número grande o bastante para garantir sorte por todo o ano, até a próxima chuva do ano seguinte. Em outras palavras, sorte ilimitada. Cid observou extasiado a boa sorte que havia criado. Impressionado e comovido, ajoelhou-se em sinal de gratidão e lágrimas brotaram dos seus olhos. Quando percebeu que o vento amainava, quis se despedir dele e agradecer-lhe por trazer as sementes. Assim, voltando-se para o céu, invocou-o. Vento, senhor do destino e da sorte, onde você está? Quero agradecer-lhe. O vento respondeu: Não é necessário me agradecer. Todo ano, nesta mesma data, jogo sementes de trevos de 4 folhas por todo o Bosque Encantado e em todos os cantos do reino. Sou o senhor do destino e da sorte e entrego, seguindo ordens expressas, as sementes da boa sorte por todo lugar onde passo. Ao contrário do que muitos pensam, eu não distribuo a sorte, só cuido para que ela esteja disseminada por igual em toda parte. Os trevos mágicos nasceram porque você criou as condições adequadas para isso. Qualquer um que tivesse agido assim, obteria a boa sorte. Eu me limitei a fazer o que sempre fiz. A boa sorte que levo comigo está sempre por aí. O problema é que quase todo mundo acredita que não precisa fazer nada para alcançá-la.
e continuou: na verdade, tanto fazia o lugar que você escolhesse. O importante era prepará-lo da forma como fez. A sorte é a soma de oportunidade e preparação, mas a oportunidade sempre está presente. E assim é. Só nasceram trevos de 4 folhas, os trevos mágicos sob os pés de Cid, porque ele foi o único em todo o reino que criou as condições para que nascessem. Pois, ao contrário do que muitos pensam, a boa sorte não é uma coisa que aconteça a poucos que não fazem nada. A boa sorte é uma coisa que pode chegar a todos nós se fizermos algo. E esse algo consiste unicamente em criar as condições para que as oportunidades que são dadas a todos igualmente não morram como sementes de trevos de 4 folhas caindo em terra estéril. E o vento se afastou, enquanto Cid deixava o bosque encantado para ir se encontrar com Merlin. 10ª regra da boa sorte. Para criar a boa sorte é preciso preparar as condições favoráveis para as oportunidades. As oportunidades, porém, não dependem de sorte ou de acaso, elas estão sempre presentes. Portanto, criar a boa sorte consiste unicamente em criar as condições favoráveis. 10. O reencontro com Merlin. Noite cavalgou durante toda a noite. Ao chegar ao castelo, seu cavalo negro tinha o lombo ensanguentado pelos golpes de chicote e das esporas que Noite lhe infligira para chegar a tempo de colher o trevo mágico, que, segundo acreditava, teria brotado nos jardins do castelo. Assim que chegou a seu destino, seu pobre corcel negro morreu de exaustão. Noite cruzou a porta do castelo e cada um dos salões, derrubando com os golpes e chutes tudo o que encontrava no caminho. A espada estava desembainhada e seu rosto crispado, com os olhos vermelhos de raiva. Merlin, Merlin, onde está você? Não se esconda, porque eu vou encontrá-lo. Ele resolveu ir para o verde e frondoso jardim do castelo, onde sabia que encontraria o mago. Quando abriu a porta, que dava para a parte externa, viu Merlin no centro do jardim, de pé, firme e sereno, apoiado em sua longa bengala branca e com um semblante sério. Mas o jardim já não era mais um jardim, mas um pátio de azulejos. Durante as últimas 7 noites, os empregados do castelo tinham coberto a terra com azulejos. Noite deixou a espada cair de sua mão. — Por que fez isto? Por que você cobriu o jardim de azulejos? Perguntou ele. — Porque, do contrário, você teria tentado me matar. Não aceitaria minhas explicações. Esta era a única forma de convencê-lo de que aqui não há trevos e de que a bruxa o enganou. Eu, Merlin, o mago, sei de tudo. Sabia que a bruxa lhe venderia a sorte, a que quase nunca acontece. Também sabia que você viria ao meu encontro para me matar, e somente depois de procurar por horas e horas no jardim, constataria que o trevo mágico não estava aqui. Eu precisava dissuadir você antes disso, pois não teria nem queria ter que lutar em vão. Noite começou a perceber seu erro. Tinha escolhido o caminho mais fácil. Ele sempre pensara que merecia a sorte. Naquele exato momento, no jardim do castelo e ao lado de Merlin, ele entendeu que estava errado. O mago continuou a lhe explicar. Agora já sabe. O trevo mágico não está aqui. Nasceu há algumas horas no Bosque Encantado, assim como prometi. Havia trevos mágicos mais do que suficientes, inclusive para você. Mas você abandonou suas chances, não acreditou em si mesmo. E mais, esperou sempre que os outros o presenteassem com a sorte. Sua visão desse desafio foi muito limitada e desprovida da paixão, do entusiasmo, da entrega, da generosidade e da confiança necessária para conseguir quantos trevos mágicos da boa sorte você quisesse. Noite deu meia volta e, sem espada nem cavalo, andou até seu castelo, onde permaneceu em total solidão por longo tempo. No dia seguinte, Cid chegou à cidade. Foi diretamente ao castelo real para dizer a Merlin que havia encontrado o trevo mágico.
o trevo da sorte ilimitada. Queria agradecer-lhe. Merlin, Merlin, olhe! E mostrou-lhe um punhado de trevos de 4 folhas, trevos da boa sorte. Veja, não é apenas um trevo mágico, há tantos quantos se queira. Claro, Cid, quando alguém cria as condições necessárias, pode obter tanta boa sorte quanto desejar. Por isso a boa sorte é sorte ilimitada. Quero agradecer-lhe de alguma forma, Merlin. Eu devo isso a você. De jeito nenhum, respondeu Merlin. Eu não fiz nada. Absolutamente nada. Foi você que decidiu ir ao Bosque Encantado. Foi você que aceitou o desafio entre centenas de cavaleiros. Foi você que resolveu trocar a terra, apesar de lhe terem dito que nunca nasceria um trevo naquele lugar. Foi você que optou por compartilhar sua sorte com a Dama do Lago. Foi você que escolheu ir em frente em vez de adiar a limpeza dos galhos. Foi você que percebeu o que era aparentemente desnecessário, mas imprescindível, e compreendeu a importância de tirar as pedras quando parecia que tudo já estava feito. Foi você que decidiu acreditar para ver. Foi você que confiou no que havia realizado, mesmo quando lhe disseram que podiam vender-lhe a sorte. E Merlin acrescentou. E o mais importante, Cid, foi você que decidiu não confiar no acaso para encontrar o trevo e preferiu criar as condições para que ele chegasse até você. E concluiu. Você decidiu ser a causa da sua sorte. A nova origem da boa sorte. Se criar a boa sorte é criar as condições favoráveis, a boa sorte depende unicamente de você. A partir de hoje, você também pode criar a boa sorte. Cid despediu-se de Merlin com um forte e afetuoso abraço. Depois montou em seu cavalo branco e partiu em busca de novas aventuras. Ele passou o resto de seus dias ensinando aos outros cavaleiros e às pessoas comuns, inclusive às crianças, as regras da boa sorte. Agora que sabia criar a boa sorte, não podia guardar esse segredo somente para si, pois a boa sorte deve ser compartilhada. E Cid pensou que se agindo sozinha tinha sido capaz de criar tanta boa sorte somente em 7 dias, o que não seria capaz de fazer todo o reino, se cada um de seus habitantes aprendesse a criar a boa sorte pelo resto de suas vidas. Parte 3. O reencontro. Ao fim da história, Davi também estava descalço, apoiando seus pés nos trevos que havia deixado debaixo do banco no qual ele e Vítor estavam sentados. Os dois ficaram em silêncio, refletindo sobre a história. Passaram-se alguns minutos. Ambos estavam pensando em algo. Uma lágrima rolou pela face de Davi. O primeiro a falar foi Vítor. Sei o que você está pensando, mas não quero que veja segundas intenções em minhas palavras. Por quê? Perguntou Davi. Talvez você ache que é só uma fábula, um conto, não sei. Não quis dizer que você... Eu só queria fazer a boa sorte chegar até você. Estava pensando exatamente nisso, Vítor. Na forma como essa história chegou a mim. O encontro com meu amigo de infância, que não via há 50 anos, colocou esta história em minhas mãos. Vítor refletiu sobre o encontro casual com Davi. Um tremendo acaso. Isso tinha sido sorte e não boa sorte. Concluiu que a história da boa sorte tinha chegado a Davi por acaso. Que paradoxo, ele disse a Davi. É verdade, você conheceu a história da boa sorte por acaso. Você acredita nisso? Perguntou Davi. Eu estava pensando exatamente o contrário. O contrário? Surpreendeu-se Vítor, sem saber ao que Davi estava se referindo. Ao contrário. Fui eu que criei as condições para que essa história chegasse até mim, para que a boa sorte viesse ao meu encontro. Você? Sim, Vítor. Nós não nos encontramos por acaso. Nos últimos 4 anos, os piores que já vivi, minha única esperança era encontrar o único amigo que já tive, você. Nestes anos, não havia um só dia em que eu não procurasse seu rosto em todas as pessoas que passassem por mim.
em cada pessoa com que cruzava, em cada sinal, nos cafés, nos bares, em todos os cantos da cidade. Nunca deixei de olhar cada face, esperando encontrar a sua. Você é o único amigo que tenho e que já tive. Imaginei muitas vezes que o encontrava. Visualizei várias vezes nosso encontro, assim como se devia crescer seu trevo. Em algumas ocasiões, até pude sentir o abraço que nos demos há pouco. Jamais deixei de acreditar que aconteceria. E acrescentou, eu o encontrei porque eu quis encontrar. A história da boa sorte chegou a mim porque eu, sem saber, já estava procurando. Visivelmente emocionado, Vitor disse a Davi, portanto, na verdade você acredita que a fábula está certa. Claro, continuou Davi, a fábula está certa, não pode ser de outro modo. Nosso encontro é uma demonstração de que eu também posso ser como Cid. Hoje fui eu que criei a boa sorte, eu também posso criar a boa sorte, não concorda? Concordo, exclamou Vitor. Será que posso acrescentar mais uma regra à sua história? Mas é claro, disse Vitor. E Davi continuou. A história da boa sorte nunca chega às suas mãos por acaso. Vitor sorriu. Não era necessário dizer mais nada. Entre bons amigos, as palavras muitas vezes são desnecessárias. Eles se abraçaram de novo. Vitor foi embora, mas Davi ficou sentado no banco e voltou a apoiar os pés descalços sobre os trevos frescos do grande parque da cidade. Davi notou que alguma lhe fazia cócegas no pé. Inclinou-se e, sem olhar, arrancou algo do chão que lhe tocava muito suavemente a pele e que parecia querer chamar sua atenção. Era um trevo de 4 folhas. Davi tinha decidido aos 64 anos começar a acreditar que podia criar a boa sorte. E você? Quanto tempo vai esperar? Parte 5. Pessoas que também pensam assim. 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Woody Allen. Circunstâncias? O que são as circunstâncias? Eu sou as circunstâncias. Napoleão Bonaparte. Só triunfa no mundo quem se levanta e procura as circunstâncias e as cria quando não as encontra. George Bernard Shaw. Muitas pessoas pensam que ter talento é uma sorte. Poucas, no entanto, pensam que a sorte pode ser questão de talento. Jacinto Benavente. A sorte só fortalece a mente preparada. Isaac Asimov. A sorte é a desculpa dos fracassados. Pablo Neruda. O fruto da sorte só cai quando está maduro. Friedrich von Schiller. Acredito muito na sorte e descubro que quanto mais trabalho, mais sorte tenho. Stephen Lecoq. Quanto mais pratico, mais tenho sorte. Gary Player. Existe uma porta pela qual pode entrar a boa sorte, mas só você tem a chave. Provérbio japonês. A sorte não está fora de nós, mas em nós mesmos e em nossa vontade. Júlio Gross. A sorte segue a coragem. Enio. A sorte ajuda os corajosos. Públio Terêncio. A resignação é um suicídio cotidiano. Honoré de Balzac. Que a inspiração chegue não depende de mim. A única coisa que posso fazer é garantir que ela me encontre trabalhando. Pablo Picasso. A sorte do gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Thomas Edison. O segredo de um grande negócio consiste em saber algo que mais ninguém sabe. Aristóteles Onassis. Você é o motivo de quase tudo que lhe acontece. Niki Lauda. A sorte não é nada mais do que a habilidade de aproveitar as ocasiões favoráveis. Orison Swett Marden. De todos os meios que conduzem à sorte, os mais seguros são a perseverança e o trabalho. Louis Raybould. Somente aqueles que nada esperam do acaso são donos do destino. Matthew Arnold.
O homem sábio cria mais oportunidade do que as encontra. Francis Bacon. Não existem grandes talentos sem grande vontade. Honoré de Balzac. Um otimista vê uma oportunidade em toda calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em toda oportunidade. Winston Churchill. E quando pensa em realizar seu sonho? Perguntou o mestre a seu discípulo. Quando tiver a oportunidade de fazê-lo, respondeu este. O mestre lhe disse, a oportunidade nunca chega. A oportunidade já está aqui. Anthony de Mello. Deus não joga dados com o universo. Albert Einstein. Parte 5. Decálogo, síntese e a nova origem da boa sorte. Decálogo. Primeira regra da boa sorte. A sorte não dura muito, pois não depende de você. A boa sorte é criada por você, por isso dura para sempre. Segunda regra da boa sorte. Muitos são os que querem ter a boa sorte, mas poucos os que decidem buscá-la. Terceira regra da boa sorte. Se você não tem boa sorte agora, talvez seja porque está sob as circunstâncias de sempre. Para que ela chegue, é conveniente criar novas circunstâncias. Quarta regra da boa sorte. Preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si mesmo. Criar as condições nas quais os outros também ganham atrai a boa sorte. Quinta regra da boa sorte. Se você deixar para amanhã o trabalho que precisa ser feito, a boa sorte talvez nunca chegue. Criar as condições favoráveis requer dar um primeiro passo. Faça isso hoje mesmo. Sexta regra da boa sorte. Às vezes, mesmo que as condições favoráveis estejam aparentemente presentes, a boa sorte não chega. Procure nos pequenos detalhes o que for aparentemente desnecessário, mas imprescindível. Sétima regra da boa sorte. Para quem só acredita no acaso, criar as condições favoráveis parece absurdo. Para quem se dedica a criar as condições favoráveis, o acaso não é motivo de preocupação. Oitava regra da boa sorte. Ninguém pode vender a sorte. A boa sorte não se compra. Desconfie dos vendedores da sorte. Nona regra da boa sorte. Após criar todas as condições favoráveis, tenha paciência. Não desista. Para alcançar a boa sorte, tenha confiança. Décima regra da boa sorte. Para criar a boa sorte, é preciso preparar as condições favoráveis para as oportunidades. As oportunidades, porém, não dependem de sorte ou de acaso. Elas estão sempre presentes. Síntese. Criar a boa sorte consiste unicamente em criar as condições favoráveis. A nova origem da boa sorte? Se criar a boa sorte é criar as condições favoráveis, a boa sorte depende unicamente de você. A partir de hoje, você também pode criar a boa sorte. A história da boa sorte nunca chega às mãos por acaso. Este livro foi escrito em 8 horas de um só fôlego. No entanto, levamos mais de 3 anos para identificar as regras da boa sorte. Algumas pessoas só se lembrarão das 8 horas em que os escrevemos. Outras só se recordarão dos 3 anos. As primeiras pensarão que tivemos sorte. As outras pensarão que aprendemos e trabalhamos para criar a boa sorte. Fim.